A oposição provavelmente vai pedir aqui a prisão do general Dias à Procuradoria-Geral da República, meu querido Bruno. Segundo o jornal o Globo, o ex-ministro falsificou um relatório sobre o 8 de janeiro. Senadores e deputados federais devem pedir a prisão dele à PGR. Por quê? Porque isso aconteceu logo depois da imprensa veicular que Dias falsificou o relatório de inteligência fornecido à Câmara dos Deputados. Vejam só. O documento é sobre o 8 de janeiro, sobre os atos de vandalismo que aconteceram na Praça dos Três Poderes. A ABIN elaborou 2 relatórios sobre o episódio. A comparação desse material mostra que Dias teria retirado de um dos documentos, o registro de que ele foi informado sobre os riscos de invasão das sedes dos Três Poderes. Os parlamentares que tiveram acesso ao material constataram que o documento não mostra 11 alertas que ele recebeu no celular entre os dias 6 e 8 de janeiro. O relatório foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, a CCAI, do Congresso Nacional, e assinado pelo diretor adjunto de Dias, Saulo Moura da Cunha. E agora, o grande momento que eu imagino, né, no gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal, provavelmente sem necessidade de provocação da oposição, o mandado de prisão já deveria ter sido expedido. Eu estou esperando aqui, eu estou contando no minuto, cadê o mandado de prisão? Falsificação de documento, isso é outro crime, tá? Isso daí é outro crime já, que ele cometeu. Atenção, telespectador, escute bastante. Escuta. Você está escutando o silêncio do Alexandre de Moraes? Cadê a voz dos ministros do STF pedindo a prisão imediata do general Gonçalves Dias? Por muito menos, aliás, por quase nada, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi preso por uma minuta, um documento apócrifo, sendo que o ministro recebe documentos o tempo inteiro, da possibilidade de uma insurreição contra o TSE, ficou preso 4 meses, sendo que prisão preventiva tem um máximo para expirar de 1 mês. Qual era a possibilidade de risco de algum crime do Anderson Torres, sendo que ele sequer foi acusado de cometer um crime? O nosso querido general Gonçalves Dias falsificou um documento sobre a possibilidade da invasão do 8 de janeiro. O nosso querido general Gonçalves Dias foi alertado pela BIM durante 11 vezes da possibilidade dessa invasão. Aí a pergunta que se faz é, primeiro, ele vai ser preso? Ele vai ser convocado na CPI? A CPI vai ter direito de prisão? O presidente é mais ou menos, a relatora, eventualmente, é uma aliada do Flávio Dino. A gente vai ver, passando debaixo dos nossos narizes, um criminoso que ensaiou e orquestrou aquelas invasões, que foi avisado daquelas invasões, que falsificou o documento daquelas invasões por interesse do governo em lucrar com aquelas invasões. Ele não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele, a CPI não vai acontecer nada durante a CPI. E cadê a posição do senhor Alexandre de Moraes, que por muito menos prende, censura, viola a liberdade de toda e qualquer pessoa? Mais outra pergunta, o STF sabia dessa falsificação? O STF sabia, o STF suspendeu até o governador Ibanez Rocha, porque eventualmente não se colocado contra a possibilidade da invasão. Tudo indica que o general Gonçalves Dias, que era braço direito de Lula, sabia de tudo e orquestrou tudo. Agora, a outra pergunta, Lula não sabia de nada? Isso foi uma iniciativa própria, espontânea, do próprio general Gonçalves Dias. Mais uma vez vai se dizer que Lula não sabia de nada, não sabia nada do mensalão, não sabia nada do petrolão, não sabia nada da invasão. Ou seja, isso tudo é claro que é orquestrado para um governo lucrar com essas invasões para conseguir demonizar a oposição. E outra pergunta, o STF não sabia de nada também? O Alexandre de Moraes não sabia de nada? A gente está diante, vou ser bastante rasgar o verbo aqui, do maior conluio da história da República. O STF finge que não sabe de nada, o Lula finge que não sabe de nada, mas nesse não saber de nada, 1.400 pessoas foram lotadas, jogadas num calabouço, sem saber exatamente a tipificação criminal, se um invadiu, se o outro não invadiu, se o outro estava no QG, se o outro estava na frente do Congresso, da maneira completamente assodada. A gente tem um arcabouço completo e absoluto de provas que incriminam o chefe do GSI e nada acontece. Nada é dito, é pior, nada é colocado por um ministro do STF, nada é colocado por uma autoridade e o governo, claro, não diz nada e a oposição vai ficar sem falar nada o tempo inteiro também. Ou seja, é um silêncio ensurdecedor, é um silêncio que grita e que aponta o crime no seio do próprio governo federal.
todos os asseclas do Lula estavam confabulando para lucrar com esse tipo de invasão, e o Lula não sabia de nada, o Alexandre de Moraes não sabia de nada, o STF não sabia de nada. Durma-se com um barulho ensurdecedor desse, durma-se com um silêncio absolutamente aterrador desse. Não, o mais legal é dar uma olhadinha na Folha. Porque daí você olha assim e você fala, Folha tá falando de PIB, Folha tá falando de economia na manchete. Isso não é importante, Adriles. A Mônica Bergamo está falando que o Lula vai indicar mulher para ser ministra substituta do TSE. O Thiago Amparo está falando sobre como tem que pôr um fim ao marco temporal das reservas indígenas. Olha isso. Aí tem outra coluna de desigualdade. Os que invadem terras no Brasil não estão em barracas do MST. Eles só fingem demência. Aí tem outra falando que o cromossomo Y está sumindo. E agora? Então, Duda, eu acho maravilhoso. Eu corroboro o que o Adriles fala e ainda trago a questão da imprensa, que ela brinca com a nossa inteligência, com o nosso bom senso, todos os dias, em todos os minutos, a todo momento. Exatamente. Porque eles acham que as pessoas não percebem mais esse jogo. E eu concordo, muita gente ainda está na bolha de Folhas e Estadão, né? O Estadão agora está acordando. Mas a gente está numa situação muito precária e agora eu vou te provocar o seguinte, fora isso da imprensa, se o Alexandre de Moraes determinar a prisão do general Dias, não espere minha simpatia, viu, Alexandre? Você continua um abusador do seu poder supremo e eu vou continuar... Era pra ter prendido há muito tempo, quando teve aquelas imagens. E eu vou continuar... Isso seria só ele fazendo o trabalho dele. Eu vou continuar pedindo o seu impeachment todos os dias, pode ter certeza disso. Todos os dias, exatamente. Tanto a imprensa não se importa em dissolver essa matéria entre a sociedade, que a matéria original, a coluna que de fato trouxe isso em primeira mão, ela é paga. A população normal não pode ter acesso, só tem acesso quem for assinante do Globo. Né? Porque não existe, de fato, aquela coisa de, não, a gente quer espalhar uma informação, nossa, que furo, né? Vamos mostrar para o mundo. Não, a gente vai mostrar para os assinantes que a gente tem mesmo, não vamos fazer muito alarde. Eu quero ler o artigo 299 do Código Penal para refrescar a memória de vocês. Ele descreve conduta criminosa como sendo o ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa em documentos públicos ou particulares, neste caso público, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente. Inclusive, é falsidade ideológica qualificada, porque ele é o ministro do GSI, né? E quem tá falando isso não sou eu, quem tá falando isso é a colunista do Globo, não sou eu. A gente só tá repetindo. Quem tá falando isso é o Código Penal, a gente só repete. O que acontece? O Mauro Cid está preso por isso, certo? Exatamente isso. Por que o Gonçalves Dias não está? O Anderson Torres estava de férias, viajando no dia que tudo aconteceu. Foi preso por 4 meses. Pegaram a Constituição e rasgaram, porque como o Marco já falou, prisão preventiva o máximo é de 1 mês. Ele ficou 4. Cadê a lei? Eu falei. Né? Ah, foi você? Ah, então foi o Adriles. E... é ególatra. É o Adriles. Então, assim, é ridículo você ver o que tem sido feito, porque tá óbvio que eles sabiam o que ia acontecer. Ninguém defende o que foi feito. Ninguém aqui nem sequer chegou a ver alguém defendendo isso, sabe? Pouquíssimas pessoas, de fato, defenderam o que foi feito. Só quem defendeu é quem estava lá participando, né? Então, todo mundo tá de consenso de que o dia 8 foi horrível, foi errado, foi um ataque, foi vandalismo. Só que, assim, gente, pelo amor de Deus, o cara tava lá. Ele estava lá dentro. Tanto, nem precisava disso aqui. Nem precisava vazar que ele omitiu os 11 alertas que ele recebeu desde o dia 6 sobre a possibilidade de invasão no dia 8. Nem precisava disso. Ele estava lá dentro, no meio da invasão, ajudando a servir água para os invasores. Ele estava lá. Não deveria ser necessário mais nada além disso. A casa do Bolsonaro foi revirada.
O celular dele e da esposa dele foram revirados por causa de suspeita de falsificação de um cartão de vacina, que não trouxe nenhum malefício tangível para ninguém nesse país. Enquanto você tem um cara que estava, o ministro do Gabinete de Segurança, participando da invasão e nada acontece. Um celular não é revistado, uma casa não é revistada. O Lula é o alecrim dourado que nasceu no campo. Alecrim dourado é muito... Porque ninguém tá pensando em nada, não, tadinho. Ele é só um pobre coitado jogado ali no meio dos crápulas, né? Daqui a pouco vão dizer que o Gonçalves Dias era bolsonarista e que estava infiltrado para sujar o governo. Eu não duvido que já tenha gente dizendo isso. Então, é tão absurdo o ponto em que o direito desse país chegou que eu, sinceramente, eu não vou ficar surpresa se nada acontecer. Mesmo depois disso, eu vou ficar zero surpresa. Zero, nem um pouco. Geisiane, Sargento Pincel, que é um personagem famoso, sabe o Sargento Pincel? Dos Trapalhões. Dos Trapalhões, pô. O Sargento Pincel é maravilhoso. Isso. Ele falou, e o Salles falou no tweet dele, Sargento Pincel tem que ir preso, pô. Quer dizer, mas como que você enxerga essa situação que a gente está vivendo hoje? Porque, de novo, a CPMI tem lá o braço direito do Dino na relatoria, Elisiane. Eu vou ser bem breve, Marco, porque é bom trabalhar com gente boa. Senhora Adriles Jorge e Duda Campopiano já colocaram muito bem aqui os principais pontos. Só quero colocar aqui o seguinte, só um muito rápido, ali retrospectiva histórica. As manifestações começaram logo depois das eleições, certo? Com a derrota do Bolsonaro, as pessoas foram para frente dos quartéis e ficaram lá pedindo 142 e nada aconteceu. Essas pessoas não estavam armadas, essas pessoas não estavam em conluio com o exército, que é um braço armado. Então, assim, não existe a possibilidade de golpe de Estado sem que você não tenha força armada envolvida. Você precisa estar armado para conseguir depor pessoas de determinados cargos políticos. Isso não aconteceu, portanto, não existia a possibilidade de golpe. Quando aconteceu o 8 de janeiro, e todo mundo achou muito estranho, porque as pessoas estavam há 4 meses na frente de exército sem nenhum tipo de vandalismo, sem nenhum tipo de truculência ou de violência. E aí acontece o 8 de janeiro e imediatamente todo mundo levantou a pulga atrás da orelha porque estava estranho. Então a primeira hipótese era de que haviam 2 grupos. E se haviam 2 grupos, o grupo de pessoas patrióticas, bolsonaristas ou pessoas simplesmente inconformadas com o resultado da eleição, e o outro grupo, um grupo truculento e violento, que tinha características de black bloc, fica a pergunta, quem estava por trás? Ninguém sabia naquele momento, a princípio, quem estava por trás. As coisas estão se desenhando e algumas setas estão apontando para algumas pessoas. Bom, o governo já tinha posse dessas imagens aí, o CGI tinha a posse dessas imagens, eu esqueci agora o nome do negócio lá do governo, de segurança, eles tinham posse dessas imagens. GSI, era isso que eu queria falar. O GSI tinha posse dessas imagens e alguns veículos de comunicação tinham posse dessas imagens também, não sei se inteiras, mas tinham. No dia que aconteceu, o 8 de janeiro, foi um domingo, e apareceu matéria no Fantástico com imagens editadas, com imagens ali muito bem pensadas e editadas. Depois disso veio à tona cinegrafista lá dentro, filmando, dirigindo, chute em porta, veio o próprio aí Gonçalves Dias abrindo, servindo café, pão de queijo, enfim, tudo que tinha lá para manifestante entrar. Ou seja, é claro que teve uma ação propositada para que houvesse vandalismo. E a pessoa que abriu a porta foi o Gonçalves Dias, que agora falsificou um documento que relatava o que tinha acontecido. Ou seja, a gente tem prova material suficiente para prender esse cara. Esse cara era para estar preso há muito tempo. E não está. Ao passo que jornalista está exilado, como Paulo Figueiredo, como Rodrigo Constantino, como Alan dos Santos. Ao passo que existem pessoas presas de boiada, que são as pessoas que se manifestavam na frente do quartel e que não fizeram absolutamente nada, ou pessoas que estavam ali no meio da confusão do 8 de janeiro, mas também não fizeram nada. Então, veja, é uma clara perseguição política e o que aconteceu no 8 de janeiro foi a cereja do bolo para dizer que a gente ia dar um golpe de Estado, mas nada disso aconteceu na realidade material da coisa. A gente pode estar diante de mais um crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes por conta da ciência de documentos e uma série de questões que já foram levadas ao conhecimento dele. As pessoas já sabiam que o Flávio Dino sabia de algumas coisas, Flávio Dino, o ministro da Injustiça Brasileira. Se o Flávio Dino sabia, muito provavelmente o Lula sabia, o Gonçalves Dias e assim por diante.